Olá, pessoal, muito boa noite. Hoje, numa quarta-feira, super feliz eu estou hoje, porque eu tive esse aceite dessa ilustre presença aqui conosco, o Cosmo Palazzo, que eu já ouvia há muitos anos falar dele, e daí quando eu convidei, na primeira vez ele não conseguiu, e agora ele conseguiu para estar conosco. Então, queria apresentar vocês, dar primeiro boa noite para todos, apresentar para vocês o Cosmo, que está aqui conosco hoje, aqui, que vai falar sobre a questão do GRO e PGR. Bem-vindo, Cosmo. Bem-vindo, boa noite, Marília, boa noite a todos que estão aí, Jadson, Sérgio, Sol, Roberto e outros tantos que estiver comentando depois, durante esse Verdade. momento. É um prazer estar aqui, é gostoso a gente falar, nem sempre que a gente fala é muito agradável, mas a gente fala aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende, né? E isso não anda muito bom por aqui nesse país ultimamente, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Que Deus nos ajude. Né? Com certeza, ele vai estar conosco aqui, vai estar nos abençoando a todos aqui. E, Cosmo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque pegou alguns de surpresa a questão da postergação, né, do GRO e do PGR. Eu sei que você estava lá, acho que estava junto lá, né, Cosmo? Como é que foi essa questão aí? Pode falar um pouquinho para a gente? Não, a gente acompanha a distância sempre, mas boa parte das pessoas que estão lá são nossas conhecidas, algumas, em menor número, são nossas amigas, né? E a gente já tinha no ar alguma coisa em relação a isso. Porque se você estudar o conjunto, se você estudar a harmonização, que é das tônicas, é das partes fortes do que se fala para essas mudanças, muitas coisas ainda estão desarmonizadas, né? E a ideia é harmonizar. Entre muitas normas, há uma dificuldade muito grande de conceitos ainda, até termos que são utilizados, eles ainda não batem. Então, há necessidade realmente de fazer essa postergação para que a coisa saia melhor, que a gente não coloque alguma coisa em movimento e lá na frente tenha outras surpresas. Isso é muito ruim para a segurança do trabalho como um todo, porque o empresariado ele enxerga a nossa área como uma quantidade de coisas a serem cumpridas, e não como algo que tem a finalidade de evitar mortes e doenças. E cada vez que esses conflitos surgem, é assunto para isso. Então, acho que foi de bom grado. Isso sem falar que, dentro de um momento que nós vivemos, quer dizer, a pandemia ainda não acabou, nós não sabemos o que vai acontecer depois das eleições, porque parece que esse vírus se esconde na urna, né? Então, agora ele, quem sabe, depois da eleição ele reaparece tudo. Não, esse vírus ele tem umas particularidades assim interessantes, né? Tem hora que ele some, tem hora que ele aparece, tem lugar que pode, tem lugar que não pode, é uma coisa assim meio insensata, vamos dizer assim. Então a gente tem que esperar, porque fazer uma transição dessa em meio de um momento desse é bastante complicado. Então já havia de início uma desarmonização da NR18 com a NR1, e há outras coisas, uma necessidade de uma regulamentação menor. Eu tomei um susto que minha sobrinha chegou abaixada aqui do lado. Eu falei, meu Deus, entrou alguém aqui. Assustei. A descrição foi assustadora, né? E você E, espalhou aqui mas, para todo mundo. não, é bacana. O legal da vida é isso. É isso, né? O legal desse Verdade. tipo de coisa é a gente se sentir em casa conversando aqui, como se estivesse conversando pessoalmente todos, né? Como se estivesse imaginando esse calor humano. Mas então, voltando aí, depois do meu susto, é que a gente tem essa condição de chegar na frente bem harmonizado, talvez nesse meio tempo seja possível até que sejam publicadas as orientações que são prometidas, que vão ajudar muito as pequenas empresas, especialmente. Eu acho interessante, eu acho que, mais uma vez, isso faz parte de um conjunto que tem uma série de frustrações juntos, né? O e-social, né? Parece casamento de amigo meu, vai casar ano que vem, não casa, vai casar ano que vem, não casa, né? Aquelas coisas que a gente fica esperando, né? Mas é bacana essa atitude, eu gostei particularmente, acho que dá mais tempo para a gente entender e alinhar os instrumentos, né? É isso, né? E imagino que mais algumas coisas ainda tenham que ser postergadas e tratadas aí para frente. Mas não vamos fazer exercício de futurologia, porque a nossa área está tendo muito disso, né? Muita futurologia, e isso não é bom. A Oi, conexão da Marília está ruim. a minha Voltou. conexão está ruim, gente. Eu estou com duas obras do Agora lado foi de de novo. casa
e hoje o caminhão entrou numa obra. Voltei? Estou aí, Voltou. pessoal? Voltei, tá, desculpa. É que um caminhão hoje só entrou assim e quebrou o fio da internet, então eu estou pelo celular, então peço desculpas para vocês se o celular, e está chovendo aqui em São Paulo, então, mas vai dar certo, vai dar tudo certo aqui. Mas o que Vamos eu lá. falei que você, eu também concordo sobre essa questão, eu acho realmente que a gente vai ter um tempo aí, o pessoal não se deu conta da importância que é o GRO e o PGR, eu acho que está na hora de a gente acordar e poder se preparar, né, Cosmo, para realmente entrar com a gestão de qualidade nas empresas. Não tem mais espaço para erros e experiências, né? A cada vez que a gente faz uma experiência, a sensação que o empresariado tem que segurança do trabalho é uma coisa inatingível, ela aumenta. E fala, olha, eu coloco dinheiro, eu invisto, eu cumpro as normas e as coisas continuam acontecendo. Então, isso dá a sensação de que segurança, de que saúde, tudo é inatingível, que isso sempre foi assim. E olha que eu posso falar, porque eu tenho mais de 35 anos de área. Então, sempre aquela expectativa, agora vai, agora vai, agora vai. Sabe? Não... Parece carro a álcool dia de inverno, não vai, ele não pega, ele não vai. Então, o tiro tem que ser certo, realmente, porque a gente não vai ter outra chance, com certeza, de tentar cuidar desse assunto de uma maneira melhor e mais adequada. Ok? Eu vejo assim, né? Lógico que opinião é uma coisa de cada um, eu vejo pessoas aí entusiasmadas, mas eu já vi isso outras vezes na minha vida. Eu já vi, quando o PPRA chegou, eu trabalhava na área, tenho 27 anos, ele chegou, quando outros documentos, outras situações chegaram, cuidado com as coisas, nesse negócio não há inimigos, não há lados, há um meio que interessa, que é o melhor pela segurança do trabalhador, é o melhor para a nossa economia, para a nossa previdência, e se a gente não pensar com essa maturidade, nós vamos voltar para os mesmos erros, para as mesmas condições. Perfeito, excelente colocação, ó, maravilhosa mesmo, ó. Parabéns para você, adorei. Obrigado, obrigado. Pessoal, então, eu vou deixar com vocês o Cosmo aí fazendo a apresentação. Eu vou ficar, como sempre, aqui assim no backstage, qualquer coisa vocês me chamam. Vamos dar, a Sheila entrou, a Sheila fez também conosco a da CIPA, falou super bem, obrigada, Sheila, por estar aqui conosco, o Pablo, José, Victor, Átila, Roberto, meu Deus, quanta gente boa aqui nos assistindo, que, ó, Cosmo, eu falei, botou Cosmo aqui na Resdata, é sucesso. Ai, ai, então tá, Cosmo, eu vou botar para Sabe que, você a. deixa eu te falar ali, nós temos ali outras pessoas, é o Átila Jerônimo, que é um técnico de muita experiência aqui de Santos, além de ser um ótimo instrumentista, tem o José Augusto, da Federação um tradicional, o Jeremias, que durante muitos anos foi técnico do aeroporto de Congonhas, e outros lá que a gente vai complementando depois. Eu gostei muito do pessoal que está aqui, obrigado pela presença. Realmente, desculpa, pessoal, é que eu não tinha passado aqui assim, mil desculpas. Agora, vamos lá, agora eu vou redimir aqui, ó. Nós temos o Alexandre, obrigada, Alexandre, o Wellington, o Sérgio, a Sol, a Roberta, o Jadson, o Thiago, né? O Antônio Carlos, Carlos Alberto, a Jeremias, Douglas, José Augusto, o Pablo, a Sheila, o Átila, o Victor, o Roberto, o Orlando e a Marcelina. Gratidão a todos por estarem aqui conosco e me desculpem a minha falha aí. E sejam todos bem-vindos e aproveitem muito, muito, muito essa palestra do Cosmo. Cosmo, vamos só colocar no modo de apresentação que a gente está, por enquanto, só vendo a questão ali do PowerPoint. Tá, apareceu. O que a gente faz agora? Tá, agora vamos botar só no modo de apresentação. Tá. E Pessoal, como é já que a vai gente faz fazendo aí as isso? perguntas, que depois a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas aqui, tá? Ele ainda está como PowerPoint, teria que talvez colocar no. A gente está vendo ele no PowerPoint, Cosmo. Espera aí que eu estou chegando lá. Isso? Mas perfeito! Perfeitíssimo.
Ainda Então tá. aprendo, ainda. Tá. Gente do céu, esqueci de te apresentar, menino do céu. Bem, agora você se apresenta. O pessoal fica aí com Tá bom. voz e eu tô aqui na retaguarda. Qualquer coisa é só me chamar. No final eu me apresento. Pronto, né? Bom, gente, é um papo rápido aqui, todo mundo sabe que eu gosto da praticidade das coisas, que eu gosto da simplicidade das coisas, e eu sempre digo que a melhor segurança do trabalho é aquela escrita com S de simplicidade, né? Aquela que as pessoas conseguem entender. Então, como eu sempre faço, a gente sempre faz inicialmente nos nossos eventos, todos presencialmente ou não, um agradecimento a Deus por estarmos aqui com tantas dificuldades, com esse mundo difícil. Eu vejo o nome ali de pessoas que eu gosto muito, gostaria de estar abraçando e não poder, por enquanto, ainda. Agradecer a quem nos convidou, a Marília, o pessoal de lá todo, e a vocês que estão aí para nos ouvir, vão ter paciência com a gente. A gente não vai concordar em tudo, mas ao final sair melhor. Eu quero também agradecer aos organizadores desse canal pela qualidade dos eventos que são apresentados. Eu sempre que posso acompanho as atividades, já vi por aqui pessoas como a Rubi Amara, Dr. Mário Bonciani, inclusive falando do livro dele sobre NR7 Nova, o Jadson Viana, que está aí, que mais tarde já vamos sofrer, né? Tanto eu como o Jadson somos flamenguistas, a Sheila Rodrigues, que eu chamo de Sheila Gaúcha, e tantos outros que eu não posso citar pelo tempo, mas também, em parte, pelo menos, eu assisti. O que eu quero dizer a vocês é que a nossa área de atuação, mais uma vez, passa por um momento de transição. Em todo momento como esse, nós devemos estar atentos não apenas a um ou dois pontos, mas observar todo o cenário e contexto. O que eu quero dizer com isso é que nós estamos fazendo agora, pensando em fazer agora, não deve ser analisado de forma isolada, mas deve ser pensado em coisas futuras que podem vir. Então, nesse momento, tudo que se fala sobre o PGR é que ele é apenas um documento de uso interno, ele é um programa para isso, mas a gente tem visto uma série de coisas acontecendo, eu não quero entrar em detalhes, que podem mudar isso. Então, muito cuidado com o que nós estamos fazendo, para que a gente não seja surpreendido no futuro por algumas coisas. Gosto de falar que nós não devemos estar atentos apenas à capa do livro, mas muito especialmente ao que vem atrás dela de imediato, a curto e longo prazo. Segurança do trabalho vai passar por uma série de transformações, algumas delas bem grandes, e a gente precisa estar muito atento pensando em cenário. Um bom profissional especialista, ele não apenas olha pontualmente as coisas, mas ele olha o momento, ele olha o próximo momento e olha para o futuro, porque aquilo que nós fazemos pode ter impacto significativo para as organizações também. Devemos também estar atentos à tendência de que se sofisticar, o que é simples, que ainda vigora dentro do nosso trabalho. O PPRA, quando saiu, ele era algo muito interessante, ele foi muito bem feito. Na verdade, esses programas todos têm uma base só mundialmente. E, de repente, ele ganhou um grau de sofisticação que ele passou a ser... não dá para usar, né? Uma pessoa comum não consegue usar aquilo. E eu acho que o PGR, ele tende a ser diferente disso. Porque qualquer coisa que a gente faça, que um gestor comum, que uma pessoa dentro de uma empresa, sem formação para segurança, não consiga entender e executar, vai cair no mesmo risco. Então, é muito bonito, eu vejo pessoas falando de coisas maravilhosas, já vi planilhas maravilhosas para o PGR, mas eu, particularmente, defendo a ideia da simplicidade, para que o maior volume de pessoas possa praticar, possa conhecer, possa praticar, e a segurança do trabalho ganhe o seu espaço dentro das organizações. E um ponto que nós não podemos deixar de observar é que, em algum momento da história, precisamos trabalhar na direção de programas e documentos que as pessoas comuns consigam compreender e executar. Esse é um ponto essencial para que as coisas mudem, complementando a ideia do que eu falei lá atrás. Se nós formos repetir os mesmos erros, estaremos reafirmando na cabeça dos empresários que SST é algo inatingível, e por isso deve ser tratado apenas com papéis e mais papéis, e já perdemos algumas décadas e muitas vidas por causa disso. É inestimável as perdas que nós temos em razão dos programas maravilhosos que nós temos, que servem para enfeitar estantes, para atender auditores, serve para quase tudo, menos para prevenir, menos para fazer o que de fato eles deveriam. Então, o Brasil precisa de uma segurança do trabalho que as pessoas consigam compreender, para que só assim consigam praticar. Eu acho que essa premissa ela é essencial e deve estar em todas as discussões que nós fazemos. Existe uma tendência, por muita gente não entender a essência das coisas,
a buscar uma sofisticação para dar corpo a uma coisa que nem sempre precisa de tanto corpo assim. E aí fica difícil para que todos possam praticar. Ok? E para não cometer os mesmos erros, gente, a gente precisa fazer algumas coisas que elas são básicas, né? Eu sou muito chão, eu sou muito raiz nas coisas. Não que eu não goste de modernidade, eu adoro modernidades. Mas nem tudo que é moderno é bom, nem tudo que é antigo é ruim. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ler a norma reguladora. Eu tenho visto muita gente falando muita coisa sobre PGR, sobre GRO. A gente vai para eventos, ou às vezes a gente participa aí dos eventos virtuais, né, vamos chamar assim, e as perguntas são as mesmas, as coisas são as mesmas, o que demonstra claramente que as pessoas continuam fazendo o que fizeram quando chegou a 9, a 33, a 35, a 10, elas ficam ali na esquina esperando a informação passar. Quando você fica na esquina esperando a informação passar, e você não tem base para entender, qualquer informação você adere. Então, é importante que a gente vá buscar a consistência das coisas, que a gente, muito mais do que ler, faça também uma interpretação. E, a partir desse momento, da leitura feita e da interpretação feita, que a gente venha ou vá para eventos para esclarecer as coisas. Mas a base é do profissional, a partir da sua realidade, a partir do que ele entende para as coisas, né? Então, foi o que eu disse aqui anteriormente. A gente ouve muitas perguntas, né? Bom, a gente ouve perguntas até hoje, 27 anos depois, sobre PPRA. Então, se você abrir uma live ali sobre PPRA, vai aparecer aquela pergunta, quem pode assinar PPRA? Puxa vida, quase 3 décadas depois, né? E tal coisa vai, e tal coisa entra. Então, que a gente não tenha essa falta de carinho, vou chamar assim, como também com o PGR, se a gente vai voltar para o mesmo caminho, vai ter as mesmas reclamações, e a gente vai estar lá velhinho no asilo discutindo os mesmos problemas do começo da carreira, né? Então, isso também é importante, porque parece que nós temos na nossa área, né, diversos Indiana Jones da prevenção perdida, que são aqueles caras que ficam procurando, em vez de procurar a arca, eles procuram um modelo perdido. Eles querem um modelo de PGR. Eu tenho um modelo de PGR, tem um modelo? Não. A gente tem feito cursos de PGR por aí, e uma coisa que a gente evita é modelo, porque o modelo é limitador, né? E se a gente fizer o mesmo filme, se a gente continuar com os mesmos Indiana Jones, com certeza a gente já sabe qual vai ser o final. O Maiatec não pode sobreviver do que ouviu falar sobre alguma coisa. E é claro que todos que estão ali, a maioria eu conheço, são profissionais bem experientes. Essa história de eu quero um modelo igual de tal empresa, eu quero tal isso, cria engessamento, gasta dinheiro, toma água, né? E, desculpem a ausência, dá nos mesmos problemas. E uma coisa importante, né? Mesmo que você queira continuar na cultura do me arrumo modelo, você precisa ter um conhecimento, pelo menos, para saber se aquele modelo, de fato, é compatível com a realidade da organização, se atende os requisitos legais. Ou seja, ler a norma é uma coisa muito boa. Isso também, né, evita os famosos fake news prevencionistas. Sim, gente, nós temos diversos fake news aí na nossa área, não é só na política, não é só sobre o seu ou o meu candidato, mas muita gente que vem trazendo notícias que ouviu falar. Isso replica, se replica, se replica, se replica. Então, hoje, há tendências para todos os lados em relação ao PGR, né? E a gente, se não tiver uma base, se não conhecer, nós vamos ouvir e acreditar em coisas que são vontades de alguns e delírios de outros. Lógico, como eu disse, há uma tendência de sofisticação, há uma tendência de fugir da essência, e isso tem sido passado em alguns espaços, e eu, pessoalmente, não concordo e não defendo isso. Por conta de tudo isso, a gente resolveu fazer uma apresentação bem básica em relação ao assunto, né? Que possa ser útil, né? Com bases sólidas e seguindo estritamente o que está escrito lá na NR1, desculpa. Se lá na frente você fizer o seu PGR básico bem, e quiser pôr enfeites, penduricalhos, luzinhas que acendem, ou seja, repetir o modelo de PPRA que nós temos, fique à vontade, é bacana, é livre. Mas é impressionante quando a gente encontra coisas muito bem enfeitadas e que não atendem à norma, né? Então, a primeira pergunta que a gente tem ouvido muito e trouxe para esclarecer, existe um documento GRO e um documento PGR? Não. Existe um programa denominado Programa de Gerenciamento de Riscos, composto por um inventário de riscos e os respectivos planos de ação. Ou seja,
uma lista de problemas de SSD existentes em determinada organização ou empresa, a avaliação de cada um desses problemas, que formam um inventário de risco, e os planos de ações para adequá-los. Então, se você for pegar o PGR, ao pé da letra, é o que está escrito ali. E se nós conseguíssemos, ao menos, fazer isso em grande escala no país todo, certamente melhoraria muito a segurança e saúde do trabalhador. Então, o que existe é isso. Quando nós falamos de GRO, o GRO não está num documento materializado, num documento só, mas ele está em todas as ações de identificar, avaliar e controlar os riscos, que não estão só no PGRO, mas em todos os demais documentos pertinentes ao assunto, inclusive outras ações mencionadas na própria NR1, emergência, análise de acidentes, doenças. Então, não pense em GRO como documento, pense em PGR como documento, ok? PGR e PPRA são a mesma coisa? Não. A essência ou a base ou a estrutura dos programas de segurança do trabalho são as mesmas, e por isso, até certo ponto, podemos ter a sensação de que são iguais. Não há muita novidade para quem estuda prevenção de acidente, gerenciamento de riscos. O PGR não traz novidade, muito pelo contrário, né? Ele traz a base da base da base daquilo que deve ser feito. Então, pessoas confundem. É lógico, teria facilitado muito a nossa vida, e a gente nunca vai saber por que não foi feito isso, se a gente tivesse aproveitado o NR9 e colocado lá PPRO e trazer os que faltavam para dentro e adequar a metodologia, mas mudaram, isso tudo cria um pouco de confusão. Mas você, que até então faz PPRA, já tem uma base muito boa para trabalhar o PGR. Não é igual, vamos ver aqui a diferença, mas a base é muito boa. Se nós compararmos PPRA e PGR, vamos ter clareza que tem muitas diferenças. Nós vamos falar sobre algumas delas, não todas, ok? Então, o PPRA, como todo mundo sabe, cuidava de físicos e químicos biológicos. Aí, para o PGR, vieram os ergonômicos e mecânicos junto. O PPRA trabalhava identificação e avaliação dos riscos, sem definição do NRO. O nível de risco ocupacional, que é uma coisa muito importante que vem agora, para que a gente possa ter uma noção de como estão as coisas que a gente faz, o risco que a gente está lidando, enfim, o que deve ser priorizado, né? No PGR veio isso, o controle, mais a definição do NRO. No PPRA, ele era revisado anualmente, né? Sempre que havia mudança, aquela coisa toda, embora isso seja uma grande teoria, né? E no PGR, a revisão vai ocorrer a cada 2 anos. E caso a empresa tenha um sistema de gestão, esse período passa a ser 3 anos, mas ele deve ser atualizado frequentemente. Então, isso é um problema que nós temos aqui. No PPRA, não havia necessidade de revisão em caso de acidentes ou doenças, e justamente é interessante, porque essa é a nossa não conformidade, né? Estou pensando em sistema de gestão, e aí no PGR ele traz a necessidade de alteração ou revisão no programa de risco. Bacana, muito legal. No PPRA não havia uma preocupação nem a modernidade da interação com o sistema de gestão. O PGR abriu a porta para isso, e o PPR era obrigatório para todas as empresas seletistas, né? E o PGR pode não ser obrigatório, e é sempre que eu falo, a norma tem palavras, né? Pode, porque depende de uma série de coisas que estão lá, né? Para empresas de grau de risco 1 e 2 que comprovarem a ausência de riscos e também para microempreendedor individual. Então, esse negócio de comprovar a ausência de risco é uma coisa meio complicada, mas a gente vai discutir um pouquinho depois. GRO e PGR servem para caracterizar essa habilidade e periculosidade? A nossa área é uma área eu falo que é o bingo, né? Olha, insalubre ou não insalubre, como se o problema fosse esse. Insalubridade e periculosidade é uma parte do nosso problema, né? Até porque a própria norma 15 e a 16, elas listam algumas situações, talvez as piores delas, ou talvez aquelas que de entidades politicamente mais fortes conseguiram colocar lá em relação a isso. Mas a norma é muito clara, e talvez um dos grandes problemas do PGR seja a gente mudar esse conceito de não buscar conformidade, mas buscar avaliação, buscar nível de risco para trabalhar. Então, não é o fato de estar dentro ou fora, 80, 85, 91, ou isso ou aquilo, mas é o fato da gente buscar de uma forma diferente. Eu sempre brinco com meus alunos que uma coisa é futebol de salão, outra coisa é futebol de campo, mas os dois se jogam com bola. Mas as regras, os desejos são diferentes ali, a forma de fazer. Então, está muito claro no disposto 5.1
que o PGR é para fins de prevenção e gerenciamento, não de classificação ou caracterização, e que deve ser continuado lá, né? As coisas da NR15 da 16 também. GRO dispensa a elaboração de outros programas, documentos da área de SST. Isso também está explícito na norma, então não deveria ser mais dúvida para ninguém. O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Então, é claro que se ele deve estar integrado, né, a gente precisa trabalhar com eles. E mais do que isso, na verdade, parte do que está lá vai alimentar com alguns dados parte do que está aqui. E parte do que está aqui vai ser gerenciado por aquilo que está lá. Então, o programa de gerenciamento ele é um grande conciliador de todas as informações ocupacionais dentro de um estabelecimento, mas as coisas vão ser tocadas lá, né? E os dados de lá vão alimentar as nossas decisões, os nossos níveis de avaliação aqui. Então, nós temos lá PCA, PPR, que trazem a meticulosidade de como nós vamos cuidar de um problema que vai aparecer dentro do gerenciamento aqui do programa do PGR. Nós temos lá também, eu deixei o PPRA ali, porque é uma pergunta muito comum, o PPRA acaba? O PPRA acaba como obrigação legal de um programa. Agora, eu não sei como é que as pessoas vão gerenciar os seus problemas com físicos, químicos, biológicos, sem um programa específico. Então, eu tenho ouvido de muita gente que trabalha nessa área, eu vou manter o meu PPRA, mesmo ele não sendo mais obrigatório. E talvez seja uma opção. Não estou dizendo que ele deve continuar, estou falando de uma forma mais ampla em relação a isso. Então, ele tem que haver coerência, né? Um dado que você colocar lá no seu PGR deve estar coerente com um dado que você tem ali, em qualquer outro lugar ali que você possa encontrar, e também nos laudos que não estão ali. O fato de ter sistema de gestão atende a NR1? Necessariamente não, porque o item lá 3.1.2, ele fala que desde que esses cumpram as leis previstas. E os anos que nós temos de auditoria, muitas vezes a gente encontra sistemas de gestão que não atendem à legislação brasileira. Então, as pessoas devem fazer uma grande revisão, uma análise crítica do seu sistema e procurar identificar os pontos que precisam ser complementados para que ocorra o atendimento disso. Uma outra coisa importante está lá no 4461. No caso de organizações que possuírem certificações, o prazo poderá ser de 3 anos. Muitas empresas têm sistemas de gestão, mas não têm certificações, ou estão com as suas certificações vencidas, ou coisa parecida. Então, um bom trabalho, uma boa visão técnica, ajuda a gente a dirimir essas dúvidas. Quais são as diretrizes básicas para o gerenciamento? Então, a própria NR, ela diz lá, e sempre aquela coisa de diferenciar palavras, né? Que pode ser uma interpretação dessa pessoa aqui, mas na minha forma de ver é diferente. Então, no 3.1, eles falam que a organização deve implantar por estabelecimento gerenciamentos ocupacionais. Então, gerenciamento é um por estabelecimento. E o PGR, ele diferencia ali, pode estar focado por unidade operacional, setor, atividade. Isso permite certas manobras, na minha forma de ver, permite facilidade na gestão, né? E também que muitas informações não sejam comunizadas, que muitas informações fiquem reservadas a certas áreas. Existem áreas que o PGR terá uma certa complexidade, outras nem tanto. Se eu misturo isso tudo, eu posso ter um grande problema até para cuidar do assunto. E aí ele diz lá no 132, né, que a organização deve. Então, quando nós falamos de gerenciamento para a NR1, nós estamos falando disso. E aí tem uma coisa interessante aqui, porque tudo que vem do B em diante está no PGR, mas o que está no A não está dentro do PGR. Então, isso indica que nós temos que ter alguma coisa, um documento, uma definição de como nós vamos trabalhar, de certa forma, com uma... que aqui eu olhei um pouco de antecipação, tá? Mas isso é detalhe, não cabe aqui numa conversa de 1 hora. Diz também da questão de consulta e comunicação. Se nós quisermos avançar um pouquinho, né? Até então, muitas coisas em segurança do trabalho são feitas com informação. Informação é uma coisa que está um grau bem abaixo da comunicação. A comunicação
implica uma série de coisas, entendimento, enfim, canais de mensagem, uma série de coisas. E quando nós falamos em saúde e segurança de pessoas, o correto é comunicação. Então, nós devemos nos preparar para trabalhar com comunicação e não com informação. Quais são os caminhos para a identificação de perigos? Então, desde que saiu a NR1 nova, que não é tão nova assim mais, a gente tem lido muita coisa, tem estudado muita coisa. Eu, particularmente, comecei a pesquisar algumas coisas, porque a parte de identificação de perigos, ela é um tanto subjetiva, ela não tem, assim, uma maneira de fazer que permita dizer, olha, é assim. Mas a gente precisa entender o seguinte, que a partir desse processo de identificação, né, que todas as demais etapas virão. A identificação de perigos, eu tenho certeza que a maioria de nós não vai acertar a primeira vez com todos. Por isso que ele é um processo contínuo, né? A gente precisa trabalhar organizado por diversas formas que a gente pode encontrar aí em manuais, mas todas elas dependem muito de uma amarração muito bem feita, especialmente de preparação de pessoas. Então, não está no manual, não está na norma, mas nós devemos planejar essa identificação de perigos de uma forma que ela possa sair o melhor possível. Até porque eu preciso, na fase seguinte de avaliação de riscos, ter os perigos identificados para poder avaliar possíveis riscos. Então, se essa primeira etapa for renegada, se ela for mal trabalhada, se ela for negligenciada, nós vamos ter problema lá na frente, com certeza, né? Então, nesse processo, é muito importante, né, que a gente... Repetiu o slide aqui, coisa de tipo. Então, olhando a carinha do que a NR1 pede, né, eu tenho mostrado isso, o que a gente precisa fazer nesse momento de identificação, sem muita sofisticação, é o que está dito lá. Então, é isso que a NR pede. Não existe uma única forma de fazer. Na minha forma de ver, a melhor maneira de fazer é a simples, é aquela que você consiga entender e depois você vai melhorando conforme, não parte fazer porque você não vai conseguir fazer. O importante aqui é identificar a maior quantidade de perigos, né, para que o trabalho seguinte possa. Depois eu venho, faço consertos ou coisa parecida. E uma coisa importante, não se impressione, nem se deixe impressionar com modelos que um ou outro apresenta. Cada realidade é quase única. Então, tem gente que acostumou a fazer da prevenção de acidentes uma planilha de Excel. E dá mais vida àquilo do que ao chão de fábrica, dá mais vida àquilo do que aos processos de inspeção que alimentam aquilo. Cuidado com isso, né? Nós temos que ter tempo para fazer o planejamento, mas também ter tempo para fazer as coisas acontecerem, ok? E lembrando aí, né? E aí vem a avaliação. A avaliação é uma coisa que a maioria de nós já fazíamos nos nossos PPRAs corretos, né? Mas não chegávamos ao NRO, então nós precisamos... Lembrando que perigo se identifica, risco se avalia, né? O quanto é provável que aquilo aconteça e o quanto aquilo pode causar de danos nas pessoas. A norma diz com clareza também, e eu vejo muita gente esquecendo disso nesse momento, e aí é importante, e eu vou falar isso no final, eu tenho uma preocupação muito grande hoje com o PGR, porque está todo mundo focado no modelo, no programa, mas aquelas bases de execução, que são os conhecimentos, de pelo menos conceitos básicos de segurança do trabalho, de conhecimentos básicos contidos em legislação, ainda falta. Eu vejo discussões aí na internet que o pouco cabelo que eu tenho arrepia, né? Mas, então, a gradação, né, ela deve levar em conta os requisitos estabelecidos nas regulamentadoras. Então, quando você for fazer lá a gradação do trabalho em altura, você tem que usar a NR35. Vou fazer a graduação do espaço confinado a 33. E aí, ali, a quantidade do que está cumprido ou não vai ajudar você, vamos dizer assim, a dar a nota final para aquela atividade. E no caso das condições ambientais, né, os perfis de exposição estabelecidos na NR9, que ainda não tem o que vai sair de anexo, mas nós temos alguns parâmetros que até hoje já daria fazer alguma coisa. E aí, após isso, fazer uma classificação. Nessa classificação, a severidade, o que aquilo pode causar, né? Se o dano é muito grande, se o dano é pequeno, de maneira simples, e a probabilidade, o quanto aquilo é provável que aconteça. Então, fica uma coisa bem racional, se feito com honestidade, se feito com critérios.
Então, a gente precisa entender e usar aí uma matriz de risco a mais adequada. Eu gosto da 5x5. Eu vi a Rubia Amaro até anunciando um evento sobre isso. E depois, quem quiser explicação porque eu gosto de 5x5, pessoalmente, por fora, eu respondo. E aí nós vamos chegar a esse ponto aqui, com a que nós já tínhamos lá em cima, e aqui embaixo, probabilidade, severidade, nível de risco ocupacional, que é o que nos interessa, é chegar a esse NR aqui. Ou pode ser assim, na vertical, ou pode ser na horizontal, pode ser vertical, pode ser escrito em japonês, em português, em chinês, como queiram. Isso não é tão importante. O mais importante é o conteúdo disso. Os caminhos, né, para o controle de riscos. Então, eu não vou entrar em todos, porque nós não temos tempo para isso, mas ele está dizendo lá, eu identifiquei, né, eu avaliei, e aí eu vou trabalhar com planos de ação para trazer aquilo que está na avaliação de uma maneira ruim para dentro de uma realidade aceitável, para dentro de uma, vamos chamar assim, de uma exposição que seja aceitável de trabalhar. Então, os planos de ação são para isso. Eu vou implementar e acompanhar, eu vou acompanhar a saúde ocupacional. Mais uma vez, eu repito, a gente faz uma coisa de um lado e não acompanha o que está acontecendo do outro. É preciso saber se aquilo que eu estou fazendo está trazendo os resultados esperados. E se não está trazendo, o que eu vou consertar para isso? E as análises de acidentes e doenças pelo mesmo motivo. Então, não vamos detalhar por aqui. Né? Então, eu já tenho em mãos a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos. Né? Vamos trabalhar com os controles, e isso também é um outro problema, porque controle para profissional de segurança, especialmente nós, do Brasil, chama-se EPI. E aí a norma traz algumas coisas bastante interessantes, né? O que você deve fazer, né? Adotar medidas para eliminar, né, conforme exigências previstas em normas orientadoras. Então, aquilo que eu falei no caminho, se passar um anjo e disser amém, que a maioria das empresas tem isso, você te ganha um grau de conformidade imenso. E aí para de morrer gente no Brasil, porque morre de 33, de 35 e de 10, existindo a norma de 12. E aí, se cumprir, fica maravilhoso. A classificação deve seguir lá o 5445, né? E houver evidências de associação no meio de controle médico, né? Que demonstre alguma coisa. Então, é um sistema vivo. Aí vem um grande problema, que é um problema que não é novo, né? Lá na própria NR1, a gente diz, né, qual é a hierarquia das medidas de controle. E aí o 5.1.2 fala, quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica, gente, isso aqui é pano para muita bandeira, porque precisa mostrar, boa parte das empresas tem espaço para deixar de usar EPI, para deixar de fazer umas certas coisas, mas não o faz pela comodidade. Salubridade é uma comodidade no Brasil. A falta de tratar isso com mais seriedade é uma comodidade, mas a norma diz que vai ter que ser comprovada. Então, se a gente chegar numa empresa e tiver lá todo mundo usando EPI, alguém vai ter que explicar por que não foi feita outra coisa. E ele fala em viabilidade técnica. Ele não está falando de financeira, econômica, inclusive. Então, é muito importante que isso faça parte. Não basta decidir lá, mas colecionar documentos dizendo em que momento e por quem foi dito que não é possível modificar aquela realidade. A implantação da medida tem que ser acompanhada pelos trabalhadores, né? Então, a gente vai ter que achar uma maneira, né, de fazer isso, e essa maneira, durante muitos anos, foi a famigerada ordem de serviço, né? Então, a gente precisa trabalhar contando, né, como isso é feito e tentando garantir que isso tenha uma eficácia e uma eficiência. Os planos de ação aqui ela vai detalhando, qualquer um pode ler a norma, né? Mas tem que ter cronograma, forma de acompanhamento e aferição de resultados, ou seja, tem que ser acompanhado de quando em quando. E a tônica do PGR é que ele seja atualizado constantemente, portanto, pode ter problemas pela não atualização, né? Os documentos do PGR propriamente ditos, e a gente entra na cultura da simplicidade, que é tudo aquilo que interessa para a gente, né? Eles são básicos. Então, a NR1 pede um inventário de riscos e plano de ação. Qualquer coisa fora disso é imaginação, é coisa do mandrake, do fantasma, do boitatá ou coisa parecida. E a gente vai ser fiscalizado por isso. E os detalhes estão aí, né? Assinados, bonitinho e datados, né? Deve estar disponível para os trabalhadores
E o inventário, ele precisa justamente e apenas constar o que está ali. Então, a gente não precisa ficar inventando. Eu já vi inventário aí com coluna de insalubridade, coluna de especial, coluna de adicional de não sei o quê. Gente, não é isso. Você pode ter até uma dessa para o seu trabalho, mas não vá além do que a norma está pedindo. Então, a caracterização do processo de trabalho, das atividades, a descrição de perigos, os possíveis agravos à saúde. Muitos nós já fazíamos isso, né? Avaliação do risco, né? E aí tudo isso para a gente fazer mais aí. Deve ser mantido atualizado, e aí como e quando. Aquela empresa que é bastante estática, que faz as suas coisas, está lá há muitos anos, aquilo mesmo vai ter. Aquela que atualiza muita coisa, ela vai ter que trabalhar forte por isso. E guardado por 20 anos. Bom, para ir quase concluindo a apresentação, para que a gente possa conversar um pouco, eu queria deixar com vocês 3 preocupações que eu tenho. A primeira é que todo dia eu ouço num evento que o PGR não tem um documento estruturante, não tem um documento base, um documento que defina como as coisas funcionam. Olha, tudo isso aí está dentro da NR 1.5. E eu não sei como isso vai acontecer sozinho, se vai ser telepatia, se vai ser qualquer coisa. Eu acho que precisa se organizar isso, criando as regras do jogo, algo muito parecido, né, com aquilo que a gente tem dentro dos sistemas de gestão, dos procedimentos para identificação ou coisa parecida, garantindo a continuidade, incluindo, inclusive, a questão de antecipação, a questão de monitoramento, né? Eu acho que planos de ação não resolve isso sozinho. Opinião minha, né? Então, eu acho que vale a pena ter lá alguma coisa dizendo quais são os critérios que usam, quem vai fazer, enfim, uma série de coisas que não dá para entrar em detalhe aqui agora. Isso tudo certamente não funciona sozinho, e aí a coisa não vai girar, porque vai existir lá um programa separado, ninguém vai saber o que é, como é que vai ser a participação dos trabalhadores, como é que vai ser isso aqui. A minha segunda preocupação diz respeito ao muito foco e atenção aos modelos de documento e pouco foco e atenção na técnica de prevenção, naquilo que de fato interessa. Então, existe lá o campo de medidas de controle, que, na verdade, para o trabalhador, talvez seja o que mais interessa, né? Porque o perigo está lá, o risco foi avaliado e precisa dar um jeitinho. Então, tecnicamente, é importante a gente se aprofundar um pouquinho mais em medidas de controle, né? Nós não temos muita coisa com isso, como eu disse, o Brasil sempre ficou muito restrito à questão dos equipamentos de proteção individual, que tem o seu valor, tem a sua importância, pode, às vezes, complementar as demais medidas, mas não é o foco final nem a atenção disso. E a minha terceira preocupação, fazer o melhor PGR do mundo na sua visão, que tenha pouca utilidade para aquilo que ele de fato se destina. Então, a gente precisa olhar para os nossos clientes, né? O segurança do trabalho tem muitos clientes, tem as empresas, tem o governo, mas o nosso principal cliente é o trabalhador. Então, a utilidade de um PGR, se tivesse que escolher uma, no momento final, dizer que ele proteja as pessoas, que ele faça melhor a vida dos trabalhadores. Como diz o mestre Henrique Fogaça, né? Sempre no Masterchef, que eu não perco um, menos é mais. E tomara que a gente consiga trabalhar na segurança do trabalho com essa máxima de que menos é mais. Eu quero, antes de sair da interpretação, deixar lá o nosso canal no YouTube, o canal Cosmo Palácio, que vem crescendo lá, o nosso Facebook pessoal, Cosmo Palácio, e a Consciência Prevencionista, onde a gente posta vaga todos os dias, se estiver desempregado, cola por lá, e também no LinkedIn nós fazemos a mesma coisa. Obrigado pela atenção, eu procurei ser rápido, que não é essa a intenção aqui, mas a gente pode conversar um pouquinho mais. Alô? Agora... Marila. Oi, Cosmo, desculpa, que assim como eu te falei, minha internet está muito ruim, deu uma caída aqui. Bom, eu procurei correr um pouquinho para sobrar aí uns 10 minutos, 12 minutos para a gente poder conversar. Né? Desculpa mesmo, foi uma falha. Como eu te falei, eu estou com a internet no celular, então está um pouquinho complicada. Mas vamos lá. Eu não consegui ver o finalzinho da tua fala, pessoal. Vocês conseguiram pegar aqui, porque a minha internet caiu.
Espero que o pessoal tenha acompanhado. Alô? Bom, estamos aqui. Você caiu de novo? Agora eu estou aqui vendo aqui, ó. Bom, enquanto você não consegue falar, eu acho que você me ouve. Um abraço lá para o Wilder, né? Meu grande amigo lá da Volkswagen. Para o Vanoni lá de Taubaté também. Eu vou... Marila, você caiu pelo jeito, né? Ô, Daniel, eu vou responder a sua pergunta enquanto a Marila não volta para a gente otimizar aqui. Você tem toda... Daniel Almeida, Francisco. Você tem toda a razão. Né? Obrigada, Cosmo. Desculpa, gente, ainda bem que vocês estão conseguindo aí. Desculpa mesmo. Vamos lá, Marila, continua. Vamos lá. Agora eu vou... bem, então vamos ver que assim, o pessoal está conversando, né? A gente tem o Marcos, tá pelo celular, tá? Parabéns pela objetividade. Aliás, Cosmo, eu vou dizer uma coisa, eu peguei só o finalzinho que realmente não conseguia acompanhar, e eu estou comunicando com o Rogério, e eu fiquei assim, encantada com a sua clareza, com a sua objetividade, assim, ó, extremamente feliz de ter você aqui conosco, tá fazendo essa live, assim, ó, nota 1 milhão, eu diria, assim, excelente mesmo, meus parabéns. E desculpa só realmente meu problema de internet, mas acontece, né, eu peço desculpas a todos também. O Mauri também falou que, assim, ó, gostei muito da simplicidade na abordagem do tema PGR, verdade, muito, excelente mesmo, excelente, visão geral, de fato, tão assustador, o que precisaríamos é fazer o que precisa, conforme dito pelo Palácio. Parabéns. Isso. Vamos ler MR1. Tem muita. Nós estamos com um problema sério assim de anseios, né? Lógico que esse PGR traz uma transformação muito grande nos negócios, pelo menos no primeiro momento. Mas esse PGR, na minha forma de ver, eu vou dizer mais uma vez, ele é uma tentativa de um começo de um trabalho que já acontece na Europa, que haja uma autogestão, que seja possível aos empresários, pelo menos fazer um inventário, num primeiro momento, das condições de trabalho dos seus estabelecimentos. Então, ele não é feito para grandes detalhes, ele é feito para que, no futuro, os profissionais de segurança e saúde entrem em outras etapas. Porque enquanto não houver essa identificação feita pelas altas direções, sei lá por que a gente queira falar aí, mas vão viver esse mesmo mundo. Então, isso é um momento de transição. Não adianta a gente querer ficar encaixando coisas lá, aumentando, porque não vai ser isso. Não vai ser isso que vai acontecer. A simplicidade do PGR deve ser respeitada, na minha forma de ver. Okay? E eu gosto muito de coisas simples. Eu acho que a melhor segurança é aquela que o trabalhador e o empresário entendem. E nós não praticamos muito ela. Você pega, por exemplo, o PPRA hoje, eu brinco muito nos eventos presenciais que já teve, falo, PPRA é um Kama Sutra na mão de um padre. Ou seja, as pessoas não dá para usar aquilo porque não tem a praticidade. Então, a gente precisa... Eu acho que se o PPRA continuasse existindo, ele deveria ser criado um extrato do PPRA para gestores, para que as pessoas consigam ler e trabalhar. Elas têm até vontade de fazer, mas tenta abrir um negócio de 60 páginas, que a metade é cópia de legislação, que a metade é cópia de não sei o quê. O cara pergunta, o que eu faço? Né? Sabe, é uma carta de amor sem intenções, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. Então, nós precisamos... É isso. E outra coisa, eu acho fantástico o sistema de gestão, já trabalhei, admiro as normas, compreendo-as bem, mas o PGR não tem essa intenção. Ele pode ser o começo disso, então não adianta querer colocar tudo de uma vez, porque a experiência mostra que não vai dar certo. Use as normas de referência de sistema para pegar as partes que interessam e trabalhar, mas não tente além disso. Cosmo,
A gente tem aqui, assim, ó, o Daniel Almeida. Obrigada, Daniel. Boa noite. O senhor entende que, de uma forma geral, existe uma preocupação demasiada no PGR e estamos, de certa forma, esquecendo a complexidade das demais demandas do GRO? Olha, é bem isso, Daniel, muito bem colocado, parabéns. Eu adoro pessoas que fazem perguntas assim, porque demonstra que nem tudo está perdido na nossa área, né? O PGR é uma parte menor, nem por isso menos importante, dentro de um contexto muito maior, né? Então, me parece, às vezes, que aquelas defesas de time de futebol, que todo mundo corre na direção de um atacante e esquece o outro lado. Eu acho que é bem isso. O GRO deve ser pensado e o PGR é entendido como uma parte, um grande conciliador disso tudo. Eu tenho brincado com as pessoas que o PGR vai ser um painel do avião, mas ele não é a bomba do avião, do motor de gasolina, ele não é o motor do avião, ele vai estar nos mostrando todas as coisas num lugar só. Ele vai organizar as coisas num lugar só. Mas as coisas continuam sendo tratadas nos seus lugares. Até porque a complexidade de algumas coisas nessa área não dá para ser tratado com plano de ação. Plano de ação é uma coisa mais, né? Então, é isso. Obrigada, Cosmo. A gente tem o Marcos André perguntando: você acredita que a hora aplicada em nosso país vai gerar resultado? A nossa cultura, na sua visão, permitiria o avanço do autodiagnóstico? Outra pergunta ótima, só tem gente inteligente, que bacana. Ô, Marcos, coisa é o seguinte, eu acho que nesse momento não. Eu acho que nesse momento nós temos não só em segurança do trabalho, mas em tudo, um hábito de sonegar, um hábito de esconder, de ocultar as coisas. Até porque nós associamos áreas técnicas a cobranças. É engraçado que a gente deveria ser um tripé: a área técnica, a cobrança e a justiça. Porque as pessoas, elas só têm medo de uma coisa usando a outra. E nós erramos ao longo de toda a história, tendo nesse tripé uma justiça que, de certa forma, é omissa com segurança e saúde do trabalho. Matar e adoecer no trabalho no Brasil é lícito, bastante lícito ainda. Então, as pessoas não têm esse medo. A gente fala, desde que eu sou formado, eu ouvia palestras sobre responsabilidade civil e criminal. Quantas pessoas você conhece presas no Brasil por causa de acidente de trabalho? Eu não conheço nenhuma. E tem coisas que elas fogem. Para superar um momento cultural, eu tenho que melhorar o que eu tenho no meu entorno. Então, eu acho que, nesse momento, nós não temos maturidade para isso. Mas também acho que nós temos que partir para começar a construir isso. Tá certo? Então, são dois momentos diferentes. Mas vejo muito sofrimento pelo caminho. Como eu tenho visto, o número de acidentes de trabalho ele só cai em certas estatísticas e certas lives. Na realidade, ele não tem caído, ele tem subido. E muito, porque eu monitoro todos os dias, quem está nas minhas redes sabe disso, bastante. Mas eu acho que ainda não, infelizmente. E olha, não é um privilégio nosso, é geral. O que acontece com o autodiagnóstico em todas as áreas da gestão, geralmente é a mesma coisa. A burla, o engano, gasta dinheiro mais para enfeitar do que para consertar. É da nossa cultura. E isso só muda com uma política de consequências. Aquela mesmo que a gente fala que quer aplicar com os trabalhadores na empresa, para um contexto muito maior. Perfeito. A gente tem o Wilder Magalhães, que ele pergunta: Cosmo, o que você tem visto sobre o cumprimento da NR1 através do sistema de gestão ISO 45001, conforme, inclusive, é permitido em um dos itens? Um abraço para o Wilder. Sabe que o Wilder é engenheiro de segurança, ocupa um cargo de chefia numa grande multinacional, e meus cabelos brancos sabem que ele foi estagiário quando eu estava lá. Então, você tem uma ideia, mas é uma grande pessoa, um grande homem, né? Porque você, para ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Sem uma coisa não tem a outra, né? É só um enfeite, né? Olha, eu vejo muitas empresas tentando adequar, até porque existe uma coisa irônica nisso tudo. O sistema de gestão, uma das coisas que ele preconiza, essas normas todas, é que se cumpra as normas do país, e a maioria deles não cumprem aqui, né? Existem buracos nisso, assim, que são tratados convenientemente, tal. Então, eu acho, como eu disse lá atrás na minha explanação, que nós precisamos fazer uma análise crítica do que nós temos hoje, né? Colocar
Coisinha simples, né? Coisinha de padaria, bota um flip chart, bota à esquerda o que eu tenho e o que a norma pede. E que a adequação vai ser muito boa. Quem já tem maturidade, e o sistema de gestão com maturidade, ele é uma coisa linda, maravilhosa, né? Bacana, direitinho, certamente não vai ter faculdade, vai ter dificuldade. Quem tem um monte de papel desencontrado, que geralmente se organiza no final da noite, do dia anterior à auditoria, essas pessoas vão ter problemas, porque não vai atender. Porque o grande objetivo seria o mesmo, na verdade, o que está ali é a parte que está lá, mas não foi feito. O que foi feito foi um monte de papel que não se harmoniza, que não se fala e que não resolve nada. Perfeito. Marcos Márcio Ferreira. Ferreira fala aqui assim, ó, fala-se no PPRA atual como uma fonte de risco ambientais para o PGR, da AET para a ergonomia, mas nos riscos de acidente não se fala da NR12 como fonte parcial de informações do risco mecânico. Ô, Marcos, parabéns, um abraço também, Marcos. Eu acho muito interessante, porque se a norma tivesse que falar sobre cada coisa explicitamente, ela seria realmente um tratado. Ela diz lá da interação com as demais normas e diz muito especialmente que quando você for fazer o seu NRO, quando você for obter o seu NRO, nossa, está bem, fazer avaliação, não precisa explicar tanto, porque todo mundo acho que entende isso bem, né? Você tem que levar em consideração as normas. Então, é claro que para os riscos mecânicos, nas empresas, com certeza, a NR12 vai ser de grande valia. Agora, essa grande valia precisa ser entendida, né? Porque não dá para você chegar num lugar e encontrar um nível baixo com um grau de conformidade com NR baixo também. Então, é importante, você vai lá colocar medidas, as medidas que estão lá na NR, né? Que são os treinamentos, as proteções, as manutenções, o que sobrou lá, que deixaram sobrar lá com certeza, elas têm que ser levadas em considerações. Seria interessante, com certeza, da gente que tivesse todos os links, mas aí fica uma coisa muito pesada, e existe uma tendência de querer emagrecer norma, né? Começaram a perseguir a obesidade até das normas nesse país, né? Então, na verdade, não se emagrece, se transfere de uma norma para outra, a grande verdade é essa, né? Adorei essa. Sim. Ai, perfeito. Carlos Como Galhardo, se fosse esse o problema. Como se fosse esse o problema, verdade. né? Senhor Cosmos, a dificuldade de compreensão do GRO não seria pela falta, na maioria dos casos, de entender que o PPRA seria um documento de gerenciamento, porém foi tratado como um documento de gaveta? Olha, mais um, Carlos Galhardo, né? Puxa vida, me lembrou tango, porque eu gosto tanto de tango, né? Então, me lembrou Carlos Galhardo, não é o Gardel, foi um brasileiro. Mas a coisa é o seguinte, quem fez durante a vida toda o PPRA de forma correta, está num passo muito próximo, né, da gente de conseguir fazer isso. Infelizmente, foi isso que eu disse agora há pouco, se nós não tomarmos cuidado, o PGR vai para a mesma gaveta. Porque o que matou o PPRA foi ele não girar, foi ele não ter vida. Né? Eu digo que o maior especialista em PPRA no Brasil é cupim, que vivia comendo dentro das gavetas, comendo dentro dos armários. Né? Mas por quê? Porque as pessoas, nem as que executam, conseguem mesmo entender o que faz. Né? Começo, meio, fim, eu quero sair daqui para ir até ali. A ideia de programa é mais ou menos isso. E nem, muito menos, as pessoas que estavam lá sabiam o que fazer com aquilo. Então, é uma pena, é uma grande pena. Eu tenho um carinho muito grande pelo PPRA, acho, como disse na apresentação, que o governo poderia ter pego a NR9 e criar lá, e na verdade o nome certo não seria programa, seria plano de gerenciamento, porque plano para cima de programa, poderia botar um monte de programinha embaixo, ficava bonitinho, mas por outras razões que eu não sei o que é, talvez pela inovação, talvez pelo sentido de colocar na NR1 e capear tudo que vem depois ali, sei lá. Deve ter boa intenção nisso aí, o pessoal é muito bem intencionado. Mas, às vezes, na praticidade pega um pouco. Nós tiramos uma coisa que era conhecida, que já era bem assimilada, e transformamos em outra, isso dá confusão. Perfeito. A gente tem uma pergunta, obrigado, Odete Sanches. O Cosmo, na sua opinião, os profissionais de SST estão maduros para fazer gestão? Vejo muito ao longo do Brasil, muitos ainda se referindo ao GRO como laudo GRO. Odete, um abraço para você. A resposta é não, acho que você já sabia na resposta, vai desagradar algumas pessoas, né? Não, não é só fazer laudo. Os profissionais de segurança inventaram o verbo laudo.
eu vou laudar um PPRA, o que é pior ainda. Eu laudo, laudos, ele lauda, nós laudamos. Não pode, né? Até porque você tem que ter conselho para laudar, então não pode laudar dessa forma, né? Nossa cultura é a cultura da insalubridade e periculosidade. Eu sempre brinco que esse nosso trabalho é um bingo. 85, 82, né? As pessoas não têm essa noção de que essas definições são para receber alguma coisa, para classificar alguma coisa, mas entre os limiares a saúde está indo da mesma forma, né? Então, maturidade não tem. Nós precisamos fazer um grande esforço para mudar essa cultura. Um pouco antes do Armando Campos morrer, eu tive uma conversa sobre isso com ele à noite, e a gente dizia, ele falou, pô, a gente não vai ver isso não, Cosmão, a gente não vai ver isso não, Cosmão, mas é esse o caminho. Então, tem que falar mais sobre isso, mostrar para as pessoas isso, explicar para as pessoas que não é um bingo, que não é uma gincana, que não se trata de livrar um problema, que laudo e periculosidade são uma vergonha, tecnicamente falando, eticamente falando, muito mais ainda, né? Nós tivemos um retrocesso em relação a isso, mas gerenciamento, as pessoas realmente, Odete, ainda vão ter problema com isso. Gestão, eu às vezes vou nas empresas, o seu gestor, o que você faz aqui? Eu sou gestor. Tá, mas o que o gestor faz? Eu faço gestão. Tá bom, agora não dá para explicar. Gestão é um termo que as pessoas usam muito, né? Que parece que está muito ligado a papéis, mas não está ligado a ações, a realizar para fazer acontecer. Isso, em outras áreas, não é tão perigoso. Em segurança do trabalho é letal. No país que nós vivemos é letal. Nós dependemos ainda da muleta, e eu vou falar isso para me xingar, do SEST, pelo menos por muitos anos, porque nós perdemos o trem da história, da educação, da formação, para que as pessoas possam cuidar das suas empresas em termos de segurança e que as pessoas possam também cuidar da sua segurança como pessoa física, como trabalhador. Ok? Você caiu de novo? Sua voz sumiu. Não, isso é comum. Assim, ó, me avisa porque eu esqueço aqui, eu fecho o microfone e esqueço. Agora, Cosme, eu estava vendo você falar sobre a questão da matriz 5x5. Será que dá para dar uma... Ou é pedir demais que você dê uma palhinha para a gente? É porque na questão ímpar, quando você encontrar um nível do meio, realmente ele vai ser um nível de meio. Ele vai ser um nível adequado para trabalhar. De maneira muito simples, é isso que a gente tem para dizer. É a melhor para aquilo que nós entendemos. Claro que nós temos outras matrizes, já tem gente querendo fazer umas coisas, meu Deus do céu, qual é a melhor matriz? Aquela que você sabe usar. Aliás, tudo na vida, né? A gente brinca, às vezes você vê uma mocinha nova com um sapato alto, fica tão feio porque ela não sabe usar sapato alto. Esse é um negócio assim, triste. Mas em segurança do trabalho é uma coisa, a pessoa às vezes escolhe uma ferramenta, escolhe um método que realmente é interessante, na mão de quem sabe usar. Quando a pessoa não sabe usar, e é lógico que não vai dar para usar em todas, eu estou dizendo isso de um PGR, de um inventário básico de uma empresa. Se eu tiver uma questão sofisticada, questão de acidentes empleados, é lógico que eu não vou fazer com aquilo, eu vou contratar alguém, ou vou estudar para usar um FEMEA, usar qualquer coisa que seja mais sofisticado. Mas para o dia a dia é aquilo. E ela, como ela, vamos dizer assim, é ímpar, ela acha um meio perfeito, porque você vai ver ao longo do tempo que as classificações vão ficar bastante ali, naquele meio ali. Então, de maneira bem simples, é isso. Tá? Obrigada, obrigada. A gente tem aqui, assim, Depois você o traz, Jades. depois você traz a tia Rubia Amara para falar sobre isso. Ela está para fazer uma live sobre isso. Pega ela de novo aí, tá? Pode deixar. Eu ainda vou pegar um grupinho aí. Aliás, a gente vai ter a semana da RS Data. A gente queria ter um mês de semana RS Data para poder convidar todo mundo aqui, porque é muito... Sabe quando você fica, eu quero todos, né? Mas infelizmente não dá. Mas a gente vai, com certeza, ano que vem, continuar. Cosme, eu quero muito a sua participação aqui junto conosco, porque assim, eu fiquei encantadíssima realmente com a sua live, com a sua clareza, sabe? Muito sensata, assim, ó, realmente, muitos parabéns.
A gente tem o Jadson Viana aqui que fala: Cosmo, parabéns pela apresentação, grande desafio levar a gestão em segurança ou de trabalho para todas as empresas, em especial as médias e pequenas. Eu quero te falar uma coisa aqui, muito especialmente, o Jadson esse ano passou por momentos de saúde bastante difíceis, né? O Jadson mora aqui perto de mim, é quase meu vizinho, tem uma menina linda, que não sei se você já viu, e um dos maiores presentes que Deus me deu esse ano foi a recuperação da saúde do Jadson. Eu rezei muito Verdade. por ele, eu pedi muito por ele. Ele é um cara bravo, assim, todo comportado, mas é um cara muito gente boa. E eu quero dizer aqui, sem vergonha nenhuma, Deus te abençoe, Jadson, dê saúde, muitos anos para criar tua filha, torná-la uma grande pessoa como você é, um homem bom e honesto. Verdade, que assim seja. Sim, sim. Renata, um grande abraço para você também, Jadson, e obrigada por estar aqui conosco, né, Cosmo? A gente Sim, também tem o Carlos Galera, muito obrigada, excelente live. Realmente, gente, olha, hoje a gente está de parabéns, estamos sendo muito abençoados com essa live. Vamos ver aqui, parabéns também, Cosmo, fez a diferença, concordo, Daniel. Nós, da assessoria, já identificamos uma tendência das empresas em se preocupar somente com a GR e esquecer o restante da norma. Qual a sua opinião sobre o foco das fiscalizações em empresas menores? Uau! bom, o primeiro que nós precisamos materializar alguns fiscais, porque estão aposentando quase todos e não está repondo, né? Então nós temos um problema. O segundo é que as reposições elas são generalistas. Então nós vamos ter dentro de 7 anos, 8 anos, nós não vamos ter mais fiscais especializados em segurança do trabalho, que de certa forma cria uma dificuldade, não menosprezando os que não são, mas é lógico, o foco daquele que é especialista é maior. Então, eu não sei como é que vai ter fiscalização, eu não consigo visualizar isso, eu não consigo realmente, se eu te der uma resposta, aí existe a possibilidade disso ser via internet, via digital, Eletrônica. e aí eletrônica, o que torna mais complicado ainda. Então, eu acho, a experiência mostra, e eu costumo acertar as coisas que eu falo. Eu fiz algumas previsões sobre o e-social há alguns anos, todas foram acertadas. Depois fiz outras sobre isso, sobre aquilo e tal. Eu acho que a gente vai ter umas modificações no caminho em relação a isso, né? Até porque eu acho que outros momentos em relação ao acidente de trabalho, a previdência social vem por aí, e aí nós vamos ter outros atores no meio, e essa coisa vai esquentar de tal maneira que eu espero estar aposentado já nessa época. O Marcos André faz uma pergunta aqui. Uma nova social acabou de ser publicada, faz referência a NR9, item 9.3.6, considerando-se um parâmetro de nível de ação. Pergunta: se vai ser substituído porque o manual já nasceu desatualizado? Tinha uma novela antigamente que dizia Coisas de Laurinha, né? Não sei como é mais antiga. Ótimo. Ou Culpa da Odete Roitman. Deve ser alguma coisa, cara. Eu não vou entrar, Marco. Não vou entrar nessa seara, não, porque eu tenho algumas dificuldades com esse social, né? E eu espero ter mais clareza sobre ele no futuro, porque vai, volta, isso irrita o escorpiano profundamente. Né? Olha É que bacana, complicado olha mesmo. que bacana. Olha o Zé aí, olha o Zé. O Zé está falando que o item 1.5 das premissas de 45.018, muito bom, Zé, todos nós sabemos disso. Muito bacana que seja assim, legal. Eu acho que nós estamos só algumas décadas atrasados, né? Porque isso aí já existe há muito tempo e em muitos lugares não conseguiu passar apenas de papel. E o nosso interesse é que não seja tão sofisticado a ponto de conseguir pelo menos executar alguma coisa, né? Nós precisamos pensar naquilo que é bom para os trabalhadores e não apenas aquilo que é bom para alguns segmentos da sociedade, né? Ou a gente pensa em país, ou a gente vai viver como a gente está vivendo esse tempo todo, né? Um abraço para você, Zé. Essa toquinha O linda. Jeremias, parabéns, Cosmo, você nos auxiliou muito no aeroporto de Congonhas, sua amizade foi mil. É muito bom esse reconhecimento, Jeremias, acredito, né? Jeremias, você me deve um bacalhau lá perto do aeroporto. Eu não esqueci disso até hoje. Saúde para você em Guarulhos. Eu sei dessas atividades aí no terceiro setor e fico muito feliz por isso. Espero que você dure muitos anos para que a gente possa comer aquele bacalhau e outros tantos. Verdade, verdade. Daniel, O Daniel agradeceu a sua pergunta, o José deu: oi, meu líder. A gente tem aqui o José Luiz.
Pedro de Barros, senhor Cosme, como membro da comissão que trabalhou na elaboração e na revisão da NR12, não entendi a colocação, o que deixaram lá. Bom, é fácil de entender a modificação que a NR teve recentemente. Foi feito todo um trabalho tripartite, todo aprovado, tal como com a NR18, recursos, tempo, dinheiro, e meses depois se faz uma cirurgia na norma, tempos depois se faz outra cirurgia na norma. E a gente fica em dúvida, se aquilo não era bom antes, por que estava lá? Então, uma das grandes dúvidas da categoria do empresariado é que nós temos os comitês tripartites, achamos as comissões todas muito importantes, mas a gente estranha que em tão pouco tempo, parece o clima de São Bernardo do Campo, as coisas se modifiquem. Então, havia uma série de coisas que em 2016, 2017 eram boas, maravilhosas, né? E, de repente, em 2020 não são mais. Que modernidade é essa? Então, as coisas que deixaram lá foi as que permaneceram, as que, né, lista de máquina no lugar de inventário, uma série de coisas que a gente viu que deixou de existir. Bacana, se eram necessárias, talvez. Há outras normas que não são atualizadas há muito tempo, né? Que, sei lá, essa foi atualizada recentemente tantas vezes, né? É muito estranho para nós. Então, o que deixaram lá foi o que restou da primeira versão da grande mudança, daquela NR12, que era magrinha, antiga, que falava de coisas, e aí veio todo o conceito de proteção de máquina, avaliação de riscos, uma série de coisas, e pouco tempo depois ela deixou de ser assim. Então, o que deixaram é o que restou disso. O que se era bom há 5 anos não é mais hoje, eu não sei, eu não consigo entender, eu não estava lá. É verdade, cada um sabe aonde que está, né? Sim. Aliás, é que eu digo assim, pessoal, o canal da RS Data é super aberto, eu acho que nem eu sempre digo, não só o canal, mas toda a nossa questão de blogs, a gente gosta muito de trazer o pessoal, até o pessoal às vezes questiona, é uma coisa que eu sempre falo, né, que o pessoal pergunta, e diz, gente, a gente traz várias opiniões para você formar sua opinião e fazer a sua, decidir por onde você vai andar, né, eu acho que tem que ser por aí, né, então, acho que pelo menos assim, espero, José Luiz, que você tenha entendido, né? Qualquer coisa, a gente dá para convidar aqui, vamos conversar, tudo aberto aqui, né? Isso. É que a gente às vezes acha, no Brasil se fala muito em instabilidade de muitas coisas, de falta de confiança em certas coisas. Isso é muito amplo, porque a gente às vezes, essas modificações do E-Social, por exemplo, vocês são especialistas nisso, quanto lá atrás já se colocou de dinheiro, já tirou, vai, volta, e de repente parece que o grande problema na instabilidade é NR4. Não, não é NR4. São essas grandes coisas que são construídas, são consensadas e no momento seguinte são alteradas, né? Então a gente precisa realmente ter um pouco mais de noção e falar sobre isso. Não temos dificuldade de falar sobre as coisas, porque sempre há um lado nas coisas que não entendo muito bem. Essa questão, por exemplo, do PGR é muito interessante. Há alguns anos, pessoas da área, Leonídio, Coleto, criaram uma norma de gestão brasileira. Não sei se você sabe disso. Essa norma foi trabalhada, consensada, na hora da aprovação e publicação, tiraram a norma, por questões que eu não quero citar aqui. E agora vem uma coisa que, sabe, a gente fica com umas coisas assim que precisam ser ditas, né? Às vezes são até mal entendidas, mas precisam ser ditas. O que o Marcos está falando ali? Aqui, Maria Cosme, parabéns pela iniciativa, eu vou para outra aqui, um grande abraço, me coloco à disposição. GRO, PGR, um ato normativo novo, desafio para todas as organizações e boa noite. Já está feito o convite, ó, vamos já abrir. E assim, ó, pessoal, que nem eu falei, é uma questão de opiniões, a gente tem que respeitar, inclusive o Max aqui disse excelente lembrança, a revisão está jogando por terra todo o trabalho realizado por grandes profissionais, partilho do descontentamento e concordo com a justificativa, perfeito. São opiniões, pessoal, e assim, eu acredito que todo mundo quer o melhor para a segurança e saúde do trabalho, e com essas conversas, quem sabe é uma conversa para a gente estar abrindo daqui a pouco uma nova, sei lá, encontrar alguma solução aí no meio do caminho, né? O Luiz Francisco fala, então, engenheiro Pedroso, na NR1 menciona, aos demais regimes jurídicos, servidor público e estatutário estão incluídos? Não.
não estão, e é uma pena, né? Porque ainda ontem nós postamos um artigo de fonte boa, contando lá que uma grande quantidade de trabalhadores contaminados com corona e são trabalhadores do setor público, né? E por falta de EPI, por falta de coisas básicas realmente. Esse tipo de avanço, nós temos que trabalhar muito, porque o ser humano trabalhador estatutário, ele está exposto a uma condição de trabalho absurda no Brasil, absurda, não é nem absurda. Eu sempre digo que nós deveríamos fazer uma campanha no Brasil para eliminar alguns tipos de acidente, entre eles acidentes por soterramento. É um absurdo, em pleno 2020 para 2021, pessoas morrerem por falta de escoramento. E a maioria dos acidentes por falta de escoramento são em empresas públicas. São prefeituras, e simplesmente não acontece nada. Então, quando a gente acha que vai avançar, quando a gente acha que vai para um caminho diferente com as coisas, a gente não consegue ir, a gente não consegue. E ninguém quer discutir isso, né? Ninguém quer discutir isso. Certo? Perfeito. Eu acho que a gente, de perguntas, é mais ou menos isso. O Romeu está dando parabéns, acho que todo mundo que está aqui nos vendo também está. Recidado, parabéns por promover esse diálogo com grandes nomes, eu também acho, eu precisava de vocês, agora admiro ainda mais. Obrigada, Dete. E realmente, assim, pessoal, o nosso intuito mais realmente a gente é uma empresa de software, mas o nosso intuito realmente é divulgar informação de qualidade com profissionais realmente renomados, que tragam as suas opiniões, para a gente discutir e, quem sabe, daqui a pouco até arranjar uma nova saída para a gente, né? Então, muito obrigada a todos vocês, né? O Marcos, vamos só botar essa última aqui do Marcos, na NR31, eu lembro, eu até ia comentar isso, Marcos, observe a inovação, escada de degraus tipo caracol ou similar com plataformas de descanso e chegada. São coisas que estão por aí e, quem sabe, a gente conversando sobre isso, venham até a mudar e melhorar ainda mais a segurança e saúde do trabalho. Então, Cosmo. Na verdade, Lila, o que precisa, com em tudo no Brasil, é que o chão da segurança do trabalho seja mais ouvido. Nós temos uma dificuldade muito grande com a praticidade de tudo nesse país aqui em relação a isso. Então, às vezes a distância é muito grande. Há muitas coisas que estão em normas e há coisas que deveriam estar, que são essenciais e não estão lá. Então, custa caro porque às vezes falta um pouquinho de vivência para que as coisas sejam descritas. Ok? Verdade. Bom, vamos lá. Cosmo, eles estão pedindo a matriz 5x5. Aí você vai ter que. Depois você divulga para a gente. Eu já vou fazer o pedido para ele fazer um artigo para a gente, agora em público, se ele puder, aí, sobre essa questão aí, e daí ele partilha com todos nós, com todo o mercado aí, se ele puder, né, Cosmos? Faremos isso, está acertado. Não prometo para essa semana, mas para a semana que vem, com certeza, sai. Muitíssimo obrigada. A Sol está agradecendo, mandando um abraço. E o que o Wilder falou aqui é verdade. A troca de ideias de divergência são a maior riqueza disso tudo. Eu concordo. E, mais uma vez, Cosmo, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Se você quiser se despedir, aí depois a gente dá um tchau. E voltamos amanhã com o Edivaldo, às 16 horas, falando sobre a questão do FAP aí. Então, um abraço a todos, gente. Obrigado pela participação de todos. Aí, parte são meus amigos, partes talvez se tornem amigos. O que o Wilder falou é muito importante, né? É das diferenças, das divergências que nascem. Tudo que vem dos extremos gera um centro maravilhoso, né? E o centro é o lugar ideal do mundo em todas as coisas. Em todas as coisas. O equilíbrio está ali, né? Em área técnica é diferente. Então, pessoas querem discutir outras coisas. Eu espero que nós tenhamos bastante defensores da simplicidade das coisas. Simplicidade não é precariedade. Simplicidade é um ponto de equilíbrio. Um bom jogo do Flamengo daqui a pouco para todos. Torçam para o meu time, tá bom? Eu e o Jado, como está vendo lá. Um abraço a todos. Um abraço aí. Perfeito. Obrigada a todos. Até mais. Sidney, no sistema RSDATA eu vou fazer para você a 5x5 depois que o Cosmo me mandar. Até mais, pessoal. Tchau.